Hoje nós vamos falar sobre um assunto simples e bastante interessante no ArchiCAD, mas que passa muito despercebido pela maioria, não a maioria, mas uma grande parte dos usuários, principalmente os iniciantes e até alguns usuários de nível intermediário. Este assunto é como se faz a interseção de paredes no ArchiCAD, levando em consideração as linhas de referência das paredes. Para quem não sabe, eu tenho um exemplo aqui do lado, com algumas paredes. As linhas de referência, quando a gente seleciona essas paredes, são essas linhas azuis em destaque, aqui. Elas são linhas que são definidas de acordo com a face interna, a face externa ou a centralização das mesmas. Mas o que muita gente não sabe é como a forma que uma linha de interferência toca com a outra linha de referência de outra parede é como que vai ser resolvida a interseção ali dessa parede. Para facilitar aqui o nosso exercício, eu vou habilitar a visualização das linhas de referência. Eu venho aqui no menu superior de visualização e seleciono linhas de referências de parede e viga. E vai aparecer aqui destacado as linhas de referência e o sentido para onde essas paredes foram criadas. E aqui vocês vão ver, por exemplo, que nessa parede, que eu tenho uma interseção limpa, as duas linhas de referência elas estão do mesmo lado e contínuas. Logo, isso faz com que essa interseção seja limpa. Já essa parede aqui, eu tenho linhas de referências em lados opostos e elas não estão se tocando. Logo, eu tenho essa linha aqui que faz esse fechamento entre uma parede e a outra. Se eu pegar essa parede e trouxer ela até essa outra linha de referência, eu vou ter uma interseção limpa. Para poder voltar ao exemplo anterior, se eu pegar essa parede e fizer um ajuste dela, que é esse comando daqui, ajustar Ctrl mais o menos, e ligar e jogar esse ajuste para a parede oposta da linha de referência da parede que eu quero fazer a linha de interseção, eu tenho aqui então essa linha aqui diferenciando uma parede da outra. Olha que exemplo interessante que eu tenho aqui. Eu tenho uma parede, duas paredes, cada uma com uma espessura diferente. Aqui, então, eles estão no mesmo lado e dando continuidade. Logo, eu tenho aqui uma interseção limpa. Neste outro exemplo aqui, a minha linha de referência, elas estão em sentido opostos. Se eu tiver essa situação aqui, como é que eu faço para poder criar essa união aqui entre essas duas paredes? Basta com que eu pense que eu tenho que gerar essa continuidade aqui entre as linhas de referências. Então aqui eu posso simplesmente fazer uma cópia, posso fazer uma cópia das propriedades dessa parede aqui com a largura maior e eu vou fazer a interseção dela de um ponto da linha de referência até a outra. E aí eu tenho aqui, e aí eu tenho aqui a minha interseção limpa. Se eu desligar aqui a opção de visualização das linhas de referência, eu vou ver que ela está limpa. Neste outro exemplo aqui, então, eu tenho também uma parede com a mesma espessura, que está dando continuidade, a interseção entre elas estão limpas. Essas outras duas aqui, se eu criar essa linha de diferenciação, basta com que as linhas de referência estejam em lados opostos. Neste exemplo aqui, a gente pode ver duas paredes na perpendicular, sendo que uma linha de referência não está tocando com a linha de referência da outra, então aí a gente tem essa linha de diferenciação, e essa daqui, quando eu levo essa parede para junto da linha de referência, ela já cria essa interseção limpa. Existem várias outras situações em que pode definir como que essas interseções vão ser feitas de uma parede com outra. Como, por exemplo, a força dos materiais é uma delas. Até mesmo as paredes, elas existem uma propriedade ali que define a ordem de junção de uma parede com a outra. Então são várias coisinhas que a gente vai aprendendo e vai entendendo como que o ArchiCAD funciona e como a gente pode desenhar, modelar melhor, de forma que a forma gráfica dos desenhos seja mais
bem elaborada, assim como também o próprio modelo. Então, para hoje é só isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o curtir aí no vídeo, deixa os comentários, compartilhe se você achou interessante e nos vemos aí na próxima. Abraço para vocês.